Vamos lá. Boa noite, boa noite. Vamos ver. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Scarlett. Eu me chamo Silas, né? Estamos iniciando mais uma live aqui no CPDD, né? E afinal, o que é o CPDD? O CPDD é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIA+. É uma iniciativa da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia. Tem o objetivo de promover e defender os direitos da população LGBTQIA+, realizando ações, né, que fortaleçam a inclusão social, o empoderamento, né, o combate à violência no estado da Bahia. E é muito legal que o CPDD voltou a funcionar e a gente fica ali no Pelourinho, logo ali próximo do Elevador Lacerda, na Rua do Tijolo, né, número 8. Nosso horário de funcionamento é de 8 às 17, de 8 às 5. Mas a gente tem um WhatsApp que é muito legal, né? E o nosso WhatsApp funciona 24 horas, então você pode enviar mensagens para o nosso WhatsApp, que é o 71996065505. Então é um contato que atende todo o estado da Bahia. Então o CPDD está em Salvador, mas é uma unidade que tem a sua área de referência é o estado da Bahia inteiro, pensando no atendimento à população LGBTQIA+. Você também pode seguir a gente, né, nas redes sociais, e o nosso Instagram é esse que eu estou aqui fazendo a live hoje, é o @CPDDBahia, e o nosso Facebook é o CPDD Bahia. Lembrando que é C de casa, PDD, CPDD, certo? E nossa live, gente, hoje a gente vai começar a live, né, falando um dos assuntos mais importantes que a gente discute hoje nos vestibulares, em provas, em concursos, né, é a matemática e suas tecnologias. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a matemática para provas, seja do Enem, seja de algum concurso de ensino médio ou ensino fundamental, mas principalmente voltada para o Enseja, porque é uma seleção que vai acontecer daqui a poucas semanas, né, dia 25 de abril. Então, o Enseja, que é um exame muito importante para quem está querendo concluir o ensino fundamental ou o ensino médio e que teve algumas dificuldades, né, ao longo do seu projeto ou do seu processo educacional. E a partir daí, o Enseja vem com esse processo seletivo ou com esse processo de validação que faz com que você consiga tirar o seu certificado do ensino fundamental ou ensino médio. Então, é um exame de proficiência, né, que ele vai medir sua proficiência, ou seja, o quanto você se desenvolve ou o quanto você tem de conhecimento sobre o assunto que está sendo levado naquela seleção. E é muito interessante porque, a partir do Enseja, a gente abre diversas portas. Seja do ensino fundamental, você abre as portas para o ensino médio e outros cursos subsequentes. E do ensino médio a gente abre também para cursos subsequentes, principalmente o ensino superior. Então, ele é um exame que está ali nesse intermédio entre você alcançar um ensino médio, você sair do ensino fundamental para o ensino médio, como também você sair do ensino médio para o ensino superior ou o ensino técnico, né? E hoje, a nossa live é mais um bate-papo, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre os assuntos que são mais abordados, o que mais a gente vê nas provas e nas atividades e no material que o próprio Enseja disponibiliza para o aluno estudar. Então, vamos começar com algumas dicas, né? E uma das primeiras dicas que eu já vou começar trazendo para vocês é sobre como estudar e como, seja para qualquer concurso ou qualquer atividade. Então, principalmente quando a gente está muito com foco em concurso, em seleções.
Então, uma das coisas que a gente precisa estudar e buscar nessas seleções é entender a banca, entender como é que são as questões. Por isso é importante estudar conteúdos anteriores, seleções anteriores, materiais que já foram de anos passados, para que a gente possa estabelecer um mínimo de conexão com o que vai cair na prova para frente. Então, a gente vai começar logo com uma primeira dica, que é: sempre que eu vou fazer uma seleção e que tem prova de matemática ou das ciências exatas, o ideal é que a gente comece lendo a pergunta, né? Que a gente comece logo já lendo o que é que o enunciado traz, o que é que ele te pergunta enquanto questão, e a partir dali a gente tente encontrar a resposta, a assertividade dessa resposta durante o texto da questão. Então isso é um dos macetes que a gente mais utiliza. A gente lê principalmente o que tem lá escrito na pergunta, já no enunciado, e a partir da inscrição ou do que o enunciado traz, a gente buscar nesse texto resposta, ou nesse texto da questão a resposta, ou o termo mais próximo da nossa resposta, certo? E aí vamos discutir também um pouquinho sobre os assuntos que mais estão relacionados, né, em matemática e suas tecnologias nesses processos seletivos que a gente tem encontrado, né? Primeiro, a gente... Pera aí, gente, rapidinho que eu acho que travou aqui. Opa, vocês estão me ouvindo bem? Vamos ver. Eu acho que voltou, né? Voltou? Então vamos lá para a gente começar com umas dicasinhas. Não sei se vocês estão conseguindo ver a foto aí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, que é algo que tem caído em concursos, em provas, e que é muito com foco grande na matemática, porque é algo muito simples e básico da matemática, mas que muita gente consegue ainda se passar, se perder, principalmente quando a gente fala na separação desses números, dessa relação numérica, quando a gente trata ali de unidade, dezena e centena, quando a gente parte para milhar. Então, muitos concursos trazem algumas solicitações, tipo assim, descreva em numeral ou informe por extenso que número formou, que resultado formou. Isso cai em muitos concursos. Então, assinale a alternativa que determina ou que responde o que o enunciado tem trazido. Então, para isso a gente precisa entender bem o que é centena, o que é dezena, o que é unidade, precisa entender o que é milhar, né? E aí vim fazendo essas relações de frente para trás e de trás para frente. E aí eu trouxe esse exemplo da foto, que é um exemplo muito interessante para a gente discutir um pouco, já começar falando um pouquinho das tecnologias da matemática, que nos sistemas decimais a gente vai sempre começar lendo as unidades. Então, ó um exemplo massa, 324, ou seja, a gente tem 4 unidades de um produto, 20 unidades de outra coisa, que são 2 dezenas, e mais 300 unidades de outra coisa. Ou seja, a gente pode dizer que nós temos 320... É igual dizer, eu tenho 324 grãos de café. Se eu disser assim, divida, faça uma divisão dentro dos números decimais desse número 324. Então a gente tem que saber fazer essa divisão, o que é unidade, o que é dezena e o que é centena. Então, muitas questões caem embolado. Podem cair questões assim, o número 324 tem 4 dezenas, 2 unidades e 300 centenas. E aí as pessoas acabam assinalando, achando que está correto e está errado. Então a gente precisa assim voltar lá para aquela matemática de chão, para a leitura, para a interpretação numérica, para que a gente consiga, quando vê uma questão, quando vê algo parecido a isso, lembrar, opa, isso aqui já é um pouquinho das tecnologias matemáticas, as transformações, a identificação numérica. Então, isso auxilia muito quando a gente conhece, quando a gente entende essa relação decimal, esses numerais, porque isso faz com que a gente consiga tirar de letra algumas questões e ganhar tempo em seleções, porque a seleção a gente já está dizendo que é para selecionar, e quando a gente ganha tempo a gente consegue estabelecer melhor os nossos resultados. Aí tem um exemplo aqui embaixo, o número
122.154, né? De novo, a gente começa sempre avaliando dentro das tecnologias matemáticas a unidade. Então a gente vai sempre estabelecer, eu tenho 4 unidades, aí eu tenho 5 dezenas, eu tenho uma centena, ou seja, o número 100 representa uma centena. Então, se a gente quiser se familiarizar melhor com isso, a gente encontra todos os dias as pessoas que fazem apostas e dizem assim, eu quero jogar 3 milhares, eu quero jogar 1 milhar, centena e dezena. Então, isso a gente consegue estabelecer bem essa relação se a gente trazer isso para o nosso convívio e para o nosso dia, né? O nosso dia a dia. Então, prestar muita atenção nessas comunicações que a gente tem nos nossos bairros, nas nossas ruas, sobre dezena, centena, unidade, milhar. E aí isso auxilia muito no desenvolvimento do que a gente vai trabalhar. Outro material que cai muito nas provas de matemática e suas tecnologias são os números romanos. E a gente tem grandes dificuldades de associação com o número romano. E os romanos é muito interessante porque o sistema de numeração que a gente tem mais proximidade, assim, né? Que a gente conhece, tem mais tempo de proximidade com esse sistema de numeração. E ele é muito lógico porque é um sistema que ele faz algumas separações, divisões e algumas inclusões. Então, os romanos fizeram divisões por traços, né? E depois dessas divisões por traços, eles começaram a utilizar uma relação lógica. E aí, para a gente, é muito legal entender essa relação lógica dos números romanos, ou seja, eles fizeram divisões de 5, 10, 50 números, que esses números não precisariam repetir de novo pequenos traços ou pequenas numerações. Eles começaram a utilizar isso como uma relação lógica. Se a gente observar o número 9, você pega ali o 10 e diminui 1. Então, eu não preciso criar 9 tracinhos para fazer, eu pego o 10, ou seja, criou-se uma relação lógica. E é muito legal a gente entender esse processo dos números romanos, porque eles caem em diversos concursos, diversas seleções. E por ser uma coisa muito simples, uma coisa da matemática básica, a gente acaba se desligando, não leva muito a sério, não estuda de novo, não relembra. E aí quando cai, a gente erra questões básicas de concurso, de seleção. E isso cai muito na seleção do Enseja. No ano de 2018, nós tivemos 4 questões que foram relacionadas aos números romanos para que pudessem ser representados. Isso foi interessante, que mostrou o quanto a nossa população ainda não está balizada e não consegue estabelecer boas relações quando a gente fala de numeração romana. E a gente vê em muitos lugares, tem relógios, vocês podem, para se familiarizar, tem algumas coisas que a gente pode usar, relógio, pode buscar alguns filmes, alguns vídeos, ler alguns livros. As leituras de livros trazem muita informação com numeração romana. Alguns trabalhos acadêmicos também utilizam os números romanos. Então eu acho que é um outro modelo para a gente utilizar bem e é algo que a gente pode ir aos poucos se familiarizando e sempre que a gente puder lembrar da numeração romana como algo que vai cair num concurso, numa seleção. Mas no Enseja eu tenho certeza absoluta que vocês vão encontrar questões envolvendo numeração romana. E aí, nosso bate-papo, gente, hoje é sobre matemática e suas tecnologias. Meu nome é Silas, eu já me apresentei no início para quem está chegando agora. E hoje a gente está falando um pouquinho sobre a matemática para o Enseja, mas também a matemática básica para o Enseja, mas também para outras seleções e outros concursos. Eu vou trazer mais uma foto aqui, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que é regra de 3, que é parte das seleções que a gente participa, né? Que a gente desenvolve ou que se inscreve. A gente tem hoje uma matemática que a gente pode atuar e resolver dentro da regra de 3 simples e composta. Eu trouxe a simples porque se a gente aprender a simples, a gente consegue elevar os nossos conhecimentos e conseguir desenvolver a composta com maior facilidade, né? E a regra de 3 simples, como a foto vocês estão vendo, a gente tem um enunciado. Esse enunciado ele sempre vem acompanhado de uma afirmação, né? Um muro foi construído por 8 operários em 30 dias. Eu estou afirmando que este muro foi construído por 8 operários em 30 dias. Então, sempre que eu leio um enunciado ou uma questão, né, que
que esteja linkada ou trazendo essas afirmações, eu já começo a identificar que isso tem uma relação com regra de 3. Trouxe um enunciado onde eu tenho de novo, confirmei uma informação e junto a ela vem uma pergunta, né? Aí eu já, de novo, consigo entender melhor que isso se trata de regra de 3. E aí, para matemática e suas tecnologias, o que é que a gente precisa fazer? Interpretar. Aprender esse processo de interpretação matemática, que inclui algumas regras do português dentro da matemática. E aí isso cabe também a gente começar a treinar, né? Pegar questões como essa da foto, criar questões sozinho, envolvendo regra de 3, envolvendo regra de 3 simples, regra de 3 composta. Tô vendo que a galera aí tá gostando dos exemplos, né, das fotos. Fica muito legal porque fica bem didático para a gente conseguir entender e explicar. E eu espero que vocês possam entender ao máximo. E aí a gente traz, junto a essa foto, se vocês observarem que a pergunta vem dizendo assim: quantos dias seriam necessários se fossem utilizados 12 operários? Ou seja, eu aumentei o número de operários, automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir esse tempo. Provavelmente eu vou reduzir esse tempo. Então, geralmente, quando a gente consegue interpretar esse processo na regra de 3, eu sei que se alguma coisa vai subir, outra vai ter que descer, ou a gente vai buscar uma relação paralela nesse processo. Então, para buscar essa resposta, a gente já vai tentando pensar na lógica dessa interpretação. Ou seja, aumentei o número de operários, provavelmente eu vou tentar reduzir o número de dias. É como se eu dissesse assim: construa uma casa em 10 dias com 20 operários. Quero construir uma casa com 40 operários. Em quantos dias essa casa estará pronta? Ou seja, posso utilizar a regra de 3 para tentar resolver esse processo. Para tentar não, para resolver esse processo e chegar a um denominador, a uma resposta comum e simples, né? Então, esse exemplo aqui a gente vê que na regra de 3 a gente vai fazer aquele famoso x, a gente vai fazer uma relação do 8 com x e uma relação do 12 com 30. Depois a gente muda, faz essa multiplicação, né? 8 vezes 3, que é igual a 12x. Depois o x, né, que está passando ali, ele vai mudar para ser um termo, porque a gente quer descobrir o x, quem é o termo da relação, quem é o resultado. Aí deixa eu só ver aqui rapidinho, que tem várias mensagens. O padrinho dá 3 palminhas, o resto já sabe, Renildo. Cristiane Pires está dizendo aqui, Renildo. Pivete Salsicha está dizendo: regra de 3 não é tão difícil, é questão de atenção mesmo. Isso aí, velho, atenção. Se a gente tiver atenção, se a gente ler com paciência, se a gente reler o enunciado, a gente consegue chegar a um denominador e a resposta. Scarlett Sangalo dizendo aqui: eu sempre me bato com a regra de 3. Muito boa explicação. A partir de hoje, Scarlett, você vai tirar de letra a regra de 3, porque é só pensar nesse processo. Eu trago a regra de 3, uma afirmação, e eu trago nela também junto uma pergunta, né? E sempre nessa pergunta eu vou estar te dando alguma dica ou alguma caminho para você encontrar a resposta, né? E isso é importante para a gente conseguir pensar de maneira lógica, tentar resolver isso de maneira lógica. Então, o que é que trazemos aqui, ó? Que quantos dias seriam necessários para que fossem utilizados 12 operários? Aí a gente pega ali, faz esse processo de multiplicação que já está sendo explicado aqui na foto que eu trouxe para vocês. E a gente chega ao valor de x, que é a mesma coisa de dividir 240 por 12, né, que a gente chega a 20 dias, ou seja, levará 20 dias para se construir a casa com 12 operários. Ou seja, aumentei o número de operários e reduzi 10 dias. Então, isso cai em diversos enunciados, em alguns concursos. Na maioria dos concursos, cai, se a gente pegar aí concurso que polícia, concurso para professor também cai, o Enseja, o Enem cai bastante, questões que a gente pode resolver com regra de 3 simples e regra de 3 composta. Então, é muito interessante a gente conseguir dominar, porque isso é uma questão de matemática básica, mas principalmente de matemática que envolve as 4 operações, que é a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração. Então, automaticamente a gente conseguir estabelecer isso nesse processo de divisão, a gente já consegue resolver muitas coisas. Uma outra
Outra questão interessante que a gente tem na parte de matemática e suas tecnologias que cai constantemente e que as pessoas não conseguem ainda tirar de letra, resolver e se perdem bastante. O nome é um pouco complicado, mas a explicação é muito simples e vocês fazem muito isso, que são os sólidos geométricos, né? Então, quando a gente fala um pouco de sólidos geométricos, a gente vai falar de faces, vértices e arestas, que é aquela famosa brincadeira que a gente fazia dado, brincava de dado. Deixa eu ver aqui rapidinho. Scarlett colocou, tem muitas pegadinhas, temos que prestar atenção. Isso mesmo, Scarlett. Muitas vezes essas seleções, né, concursos, processos seletivos, a gente já disse, é uma seleção. Então, a maioria das questões, elas sempre vêm acompanhadas de pegadinhas de lógica inversa, ou seja, de negação, né, que é quando você afirma algo que é falso. Então, se a gente consegue ler nas entrelinhas e entender esse processo, a gente entende bem o que está sendo verdadeiro, o que é que eu posso responder e o que não é verdadeiro naquele processo. Então, assim, isso é interessante que você traz, que é prestar atenção, é algo que faz com que a gente consiga se melhorar e sair-se bem de qualquer seleção, né? Vamos lá. Sólidos geométricos. Gente, sólidos geométricos nada mais é do que a gente analisar algumas figuras geométricas, né? Identificar nessas figuras geométricas o que é face, o que é aresta, o que é vértice. E aí muita gente se perde, as pessoas confundem vértice com aresta, confundem face com aresta, face com vértice e se perdem bastante. Isso cai em muitas questões. Cai em questões assim, assinale o número de faces contidos na figura abaixo. Aí a pessoa não entende o que é face e às vezes conta os tracinhos, conta os encontros e aí acaba se perdendo. Então, eu trouxe esse pequeno resumo aqui só para a gente tentar deixar registrado e não esquecer. Então, dentro de sólidos geométricos, que é algo que acontece muito na geometria analítica, em matemática, em questões que envolvem geometria, face nada mais é do que essas laterais que a gente consegue ver do objeto. É como se você jogasse um dado e cada lado daquele dado é uma face, né? A aresta é essa linhazinha que a gente passa nesse dado. Imagine, para chegar um lado e o outro do dado, uma face e outra do dado, a gente tem as arestas, que são as linhas que a gente desenha quando a gente está fazendo aqueles desenhos de dado, de triângulo e tal. Isso são as arestas. E os vértices, olha que massa, os vértices é um encontro entre essas duas arestas, ou seja, entre essas linhas, quando elas se encontram, que gera algum ângulo e tal, ali que é o vértice. Então, todas as vezes que a gente encontrar questões de matemática e suas tecnologias que envolva sólidos geométricos, a gente tem que ficar muito atento ao que quer dizer face, ao que quer dizer vértice e ao que quer dizer principalmente aresta, gente. Porque aresta as pessoas confundem muito com face. Então, muitas vezes a gente diz assim, como aqui, ó. Se a gente fosse perguntar, fazer um exemplo aqui, perguntar, diga quantas faces tem na figura 1. Então a gente iria contar as partes quadradas que a gente consegue ver, os quadrados perfeitos, que é o que está pintado, o vizinho dele, o de frente a ele, não é isso? E o de frente ao do fundo. Então são 4 faces. E aí se fosse perguntar as arestas, a gente ia contar essas linhazinhas que se encontram. Então, automaticamente, é só uma questão de interpretação, a gente conseguir entender essa lógica matemática, o que é que ele está trazendo, o que é que ele está pedindo. Quem botou aqui, Crash BXM, colocou que a aresta é quina. Se a gente colocar que é quina, pode ser que as pessoas confundam com vértice, né? Porque o vértice também é o encontro, né, que gera essa quina, mas é bem por aí. A aresta é todas as linhas, né, que a gente forma para que dê a forma ao objeto, né? E o vértice nada mais é do que o encontro dessas linhas, ou seja, quando uma linha se encontra com a outra, esse encontro das duas formam o vértice. Então, caem muitas questões, as pessoas chutam, geralmente quando você chega em geometria analítica, né, que é uma questão básica da matemática, também um entendimento básico, porque a gente constrói casa, a gente quer armários na nossa casa, a gente quando está decorando uma casa usa-se muito a geometria analítica.
usa-se muitos sólidos geométricos para que a gente possa estabelecer, né, espaço, quadrado, isso e outras coisas mais. Então, se a gente entender isso bem, a gente consegue tirar de letra essas questões de matemática e suas tecnologias. Então, aqui tem um resuminho, né? As faces são as superfícies planas que constituem um sólido. As arestas são os segmentos da reta, né? Que são as interseções de duas faces contíguas, né? Ou seja, quando elas se encontram ou quando elas estão ali dando forma àquele objeto, né? E os vértices é esse encontro entre entre essas linhas, né? As arestas. Então isso é muito interessante, é sempre bom que a gente possa fazer exemplos, buscar exemplos, desenhar e tentar sempre estar ali buscando relembrar essas coisas. Igor Cataldo colocou aqui, eu pensava que não sabia mais nada. Que legal, Igor! É assim mesmo, aos poucos a gente vai lembrando, a gente vai revendo, ou seja, mas é massa que a gente lembre disso antes das nossas seleções, antes do Enseja, antes do Enem, para que quando a gente chegue na prova, a gente consiga tirar de letra isso, a gente consiga melhorar esse aprendizado, a gente consiga aplicar, né, praticar o que a gente relembrou. Né? Eu vou trazer mais um exemplo aqui sobre sólido geométrico, que é importante para a gente ver um exemplo, porque sólido geométrico são diversas figuras geométricas que a gente pode buscar, né? Então, tipo, nesse caso dessa figura aqui, se a gente pedisse para represente, né, a aresta ou represente... Ui, peraí, gente. Peraí, opa, desculpa. Deixa eu só consertar aqui. Se a gente pedisse para represente a aresta ou a face e a face dessa figura, né? Então, muitas vezes a figura vem com essa representação de escrita base e as pessoas acham que a base não pode ser uma aresta e a base é a aresta também. Então, para a gente se ligar nisso, porque é aí que está a pegadinha, Scarlett. Às vezes vem e aí a gente se perde porque não quer contar essas coisas. E aí é muito interessante a gente entender um pouquinho a lógica da matemática para que a gente possa aplicar isso e reduzir ao máximo as dúvidas, reduzir ao máximo as pegadinhas. Hermes Neto, está dizendo aqui que matemática é muito difícil, colei a vida toda. Mas não, Hermes, matemática é divertida. Eu acho que a gente tem apresentado uma nova era da matemática, uma matemática mais simples, que a gente consegue entender melhor. E é massa quando vocês tornam público isso, porque a gente vê o quanto essas pessoas, né, se debatiam com a matemática, e até hoje a gente entende que a matemática ainda é algo que as pessoas entendem com muita dificuldade, mas é uma questão de lógica, né, de a gente começar a entender um pouquinho a lógica matemática para a gente melhorar os nossos conhecimentos, né? PC Fábio Cerqueira está dizendo aqui, inscrições abertas para o concurso do IBGE. Ótimas dicas para quem tem interesse. Isso, gente, principalmente concurso agora como IBGE e outros, essas questões caem muito, porque o concurso do IBGE é um dos concursos que tem muitos inscritos. Então, o que é que acontece? Caem muitas questões fáceis, em que às vezes a gente passa por despercebido e esquece e tal. E aí, o que é que acontece? A gente erra essas questões e quem tira essas questões de letra acaba realmente conseguindo entrar ali e segurar a vaga, né? Vamos trazer mais alguma coisa aqui para a gente discutir um pouco. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para a gente colocar. Tem aqui também escala, não sei se vocês lembram, né, de questões que envolvem escala. Então, para quem vai fazer principalmente seleções que sejam voltadas para o ensino médio, então a gente fala de escala, e o interessante de estudar um pouco de escala é porque a escala é muito focada na cartografia, né? Só que a escala, quando a gente faz questões de concurso, ela é muito associada a você observar o que o desenho ali na escala e o desenho real.
Então a gente tem que saber fazer essas conversões, tipo escala 1 para 5.000 ou 1 para 500, e aí vai 120.000. Então fazer essas relações nessas escalas. E aí lembrar que o que quer dizer ali, o que está na escala, né, representando, é a mínima da mínima da mínima da mínima parte da figura real. Então, isso como é que se diz? É muito complicado às vezes da pessoa entender, mas que se a gente começar a pegar, tipo a gente pegar um objeto, né? E a gente faz muito isso, gente. A gente faz muito isso quando a gente pega no Word, no Excel, ou tá escrevendo e pega um desenho e reduz, né? A gente está pegando aquele desenho, tirando o tamanho dele que a gente vê e reduz ele. Muitas vezes a gente pega, tá vendo aqui quem faz retrato falado, quem faz aqueles retratos, aquelas fotografias que vendem, então trabalha muito com escala, que é ver você em tamanho real e reduzir ou representar isso de maneira reduzida, né, num papel, num A4, em outras unidades. Então isso também cai muito, né? A gente encontra muitas questões. O Enseja foram 5 questões envolvendo escala, o último Enseja. Então, para quem vai fazer o Enseja para o ensino médio, é importante que estude um pouquinho sobre escalas, estude um pouquinho sobre a aplicabilidade da escala, como é que utiliza, como é que faz. Tem uma coisa muito interessante que a gente pode utilizar a régua para exemplificar, para ver essas dimensões de um objeto real e a fonte, né? Como é que esse objeto real está representado ali naquele local. Os mapas, então estudar os mapas é muito interessante, que a gente consegue ter uma noção de escala do que é grande, do que está reduzido, do que está... Então isso faz com que a gente consiga melhorar o nosso entendimento sobre escala, principalmente. E o Enseja, né, é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, né? Vamos falar um pouquinho do Enseja para quem está se preparando aí. A prova vai acontecer agora dia 25 de abril, né? Pela manhã e pela tarde. Então, assim, a gente tem que ficar muito ligado nos horários, nos conteúdos e principalmente no nosso local de prova, né? Onde é que vai acontecer, olhar o seu cartão de matrícula, o seu cartão de inscrição para saber direitinho. E aí a gente tem, hoje é 23 de fevereiro, a gente tem março e abril, né? Aí tem, além do Enseja, a gente tem também as seleções para o IBGE, né? Que tem para recenseador e para outras áreas também, que cai muito essas questões de matemática e suas tecnologias. E aí, gente, é importante que a gente consiga, a partir do entendimento dessa matemática, dessa lógica matemática, a gente conseguir aplicar algumas coisas, alguns conhecimentos, para que a gente possa se desenvolver e tirar ótimas notas ou tirar bons resultados nesses processos de seleção. Então, o nosso aulão aqui hoje foi um aulão muito, o nosso bate-papo, né? Muito focado de falar um pouquinho sobre essa lógica matemática, sobre essa interpretação e de como eu posso melhorar o meu entendimento nesse processo de estudo. Então, vamos para mais algumas dicas que eu vou trazer aqui para vocês. E as minhas fotos não estão abrindo, não sei o que é que está acontecendo, se deu algum erro aqui. Eu estou clicando aqui, elas não conseguem passar, elas não conseguem seguir. Mas vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é tentar estabelecer um horário, ou não horas e horas e horas, mas eu posso buscar 5 minutos todos os dias, 10 minutos todos os dias, ver qual é a maneira que você aprende mais. Como é que eu aprendo? Eu aprendo assistindo vídeo, eu consigo entender mais ouvindo alguém falar, podcast, eu consigo aprender melhor se eu copiar o que está escrito de algum lugar e passar para o caderno. Eu consigo aprender melhor se eu refazer exercícios. Então, o que é que a gente precisa fazer primeiro para que a gente entenda esse processo de educação de aprendizagem, né? A aprendizagem, a gente sempre diz que a aprendizagem ativa é a que mais auxilia a gente nos nossos conhecimentos. Eu aprovo muito esse processo, que é quando a gente busca
o conhecimento e busca a melhor maneira de entender algo ou alguma coisa que está ali à nossa frente. Então, primeiro, entender nessa lógica como é que como é a sua relação com a matemática. Eu consigo entender melhor a partir de quê, né? Peraí, Scarlett está perguntando, nossa live vai estar no YouTube CPDD para a gente rever as dicas. Ah, beleza, vai estar, isso mesmo, Scarlett. Ao final, aqui a live vai estar no YouTube. Entender como é essa relação de aprendizagem, como é que eu consigo aprender. Então, eu consigo entender nesse processo de que maneira. Então, a partir do momento em que eu entendo isso, eu posso estabelecer já uma primeira conexão com o estudo. Então, eu pego o celular, eu utilizo o computador, notebook, eu ouço rádio, eu consigo assistir televisão e a partir dali entender. Pronto. Busco um caderno ou busco uma apostila, alguma coisa que eu queira, bloco de notas do celular também e começo a botar em prática essa minha observação. O que é que eu quero? Isso serve, gente, para matemática, para português, para qualquer disciplina. É como eu posso entender, já que a gente está falando de novas tecnologias, né? Matemática e suas tecnologias, como é que eu posso entender melhor esses assuntos? Então, buscar sempre entender como é a relação da disciplina que eu estou estudando com as outras disciplinas. Hoje a gente fala muito sobre as múltiplas, né? Então, a gente tem os multidisciplinares, disciplinas que integram. Eu dou aula mesmo para uma instituição na qual a gente tem uma equipe multidisciplinar, na qual a gente desenvolve atividades em conjunto, seja português com matemática, português com informática, matemática com informática. E aí a gente vai elencando esses conhecimentos para que o aluno, para que o jovem, a jovem possa entender ao máximo. E aí uma das primeiras coisas que a gente faz é tentar mostrar a ele qual é o caminho que ele segue, que ele entende melhor. Isso serve para qualquer pessoa. Outro dado interessante que a gente pode também trazer sobre a lógica do estudo e aprendizagem, voltando de novo para a matemática e suas tecnologias, é a gente repetir exercícios, né? Buscar uma maneira de desenvolver exercícios com repetição. Então, eu posso repetir ao máximo exercícios. Um exemplo, eu posso pegar esse exercício aqui de números decimais e criar diversos números decimais, repetindo eles, seja 567, mudo, 2043, mudo para outros números e vou refazendo esses exercícios, de maneira que isso torne automático o meu conhecimento. Não é decoração. Não é eu ficar decorando aquilo, mas que eu possa estabelecer uma relação de conhecer aquilo de uma maneira automática. Então, eu posso pegar um exercício de sólidos geométricos e fazer vários desenhos envolvendo sólidos geométricos e a partir desses desenhos eu começar a buscar novas formas de aprender. Então, eu posso fazer um desenho que eu vá sempre contar as arestas, que eu vá sempre contar, às vezes, além das arestas, que eu vá contar outras partes desse desenho. Então, eu posso pegar, falando um pouquinho de números romanos, eu posso pegar números romanos e começar a fazer contas envolvendo só números romanos. Então, depois dessas contas, eu posso começar a escrever coisas que envolvam números romanos para tornar natural o meu processo de conhecimento e minha adequação na aprendizagem. Então, são diversas maneiras, diversas coisas e mecanismos que a gente pode buscar para que a gente desenvolva isso. Principalmente quando a gente está estudando para concurso, quando a gente está estudando para alguma seleção, quando a gente está estudando para coisas que já vêm prontas, né? Que é o caso do Enem, do Enseja, desses concursos que já tem questões prontas. E muitas questões que estão ali são questões que só estão alteradas, números, algumas relações, mas a forma de resolver é a mesma. Então, e quanto mais natural a gente tornar esse processo de aprendizagem, não é de cola, não é um processo de sabatina, mas sim natural, ou naturalizar essa aprendizagem de uma maneira simples, a gente consegue entender, e além de entender, a gente consegue também aplicar melhor esses resultados, ter resultados melhores, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir minhas fotos de novo aqui, mas elas não estão aparecendo. E aí, essa relação de aprendizagem vai ficando cada vez melhor quando a gente tenta entender
esse processo de retorno, né? De aplicação disso. Gente, eu esqueci de falar também de mais um aqui, não está abrindo, mas eu vou falar sobre a interpretação gráfica, né? Que é algo que cai hoje em diversos concursos e a gente vê muitas pessoas com dificuldade de interpretação gráfica. As pessoas às vezes têm dificuldade, inclusive, de criar esses gráficos para representar, seja no Excel, seja no próprio Word, para fazer alguma representação ou para aplicar algum resultado, né? E aí, nesses concursos, principalmente IBGE, cai muita representação gráfica, né? O Enem cai muito, são textos imensos e que no final desses textos sempre está associado a um gráfico, a uma questão que precisa você interpretar. E aí os jornais e revistas têm muito material que traz representação gráfica e eu acho muito interessante a gente pensar nisso como um processo de estudo, porque se a gente conseguir fazer algumas interpretações de dados gráficos, né, prestar atenção no que está pedindo na questão, isso mesmo, Ednei, né, prestar bastante atenção e atuar ali na leitura e na interpretação do que está sendo pedido, a gente consegue encontrar melhores resultados, né? E a assertibilidade é maior. Então, assim, estudar bastante questões que envolvem gráficos, principalmente questões que trazem relação, que traz representações sobre população, sobre grupos, sobre desenvolvimento, sobre IDH, alguns índices importantes, né? Cai muita coisa sobre índice de desenvolvimento humano para você interpretar e responder questões. Outras questões trazer as respostas do que o gráfico está sendo representado, de que maneira esse gráfico está representando. Então, para a gente pensar nessa relação da matemática e suas tecnologias, a gente tem que também pensar como eu vou estudar e como eu vou interpretar o que tem trazido ali. Então, é importante sim estudar os gráficos e é muito legal que a gente pode estudar os gráficos em cima, não só gráficos puros, mas a gente pode estudar com as 4 operações, pode fazer uma junção, posso pegar 4 operações e estudar o que é que está trazendo aquele gráfico. Então, às vezes traz relação de soma, relação de divisão, traz relação de subtração, de multiplicação, então populações que se multiplicaram, pandemia, que é algo que a gente está vendo agora, então tem muitas informações gráficas que é relacionada à pandemia, a surto, ou seja, o que é um surto, o que é uma pandemia, o que é uma reação em cadeia. Então, para que a gente possa ler, interpretar e a partir dali a gente conseguir ter melhores resultados. Eu vou até deixar aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem perguntar algo relacionado à matemática, relacionado à aplicação da matemática em alguma prova específica, algum concurso específico, a gente pode até debater isso mais em outro momento, ou debater isso em outra live que seja mais específico para isso. Mas relembrando, o que tem caído ultimamente nas provas, nesses concursos e processos seletivos de matemática e suas tecnologias, sistema de numeração decimal, né? Os números romanos, caem muitas questões envolvendo números romanos, os problemas envolvendo as 4 operações, né? Que é a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração. Então, não é brincadeira, mas muita gente ainda se passa nessas 4 operações, principalmente quando elas estão em conjunto, né? Quando você precisa fazer divisão e multiplicação. A divisão ainda é um grande vilão, né? E lembrando, gente, que a divisão é só o inverso da multiplicação. Então, todas as vezes que você vai estudar a divisão, você precisa saber bem multiplicar. Então, se você consegue multiplicar, trabalhar bem a multiplicação, você consegue desenvolver bem a divisão. Então, muita gente tem dificuldade com divisão dentro desse processo das 4 operações. E isso faz com que crie atrasos, a pessoa crie alguns bloqueios. Então, de novo, é só exercitar, desenvolver mais atividade, né? Há fórmulas que temos que decorar. Eu acho que uma das fórmulas que a gente tem que decorar, não decorar, mas pensar é como aplicar, né? As fórmulas que a gente aprende todos os dias. Então, tem
Tem uma fórmula que eu gosto muito, que a gente trabalha e que e cai em muitas questões, que é de Pitágoras, né? Então, eu acho que eu deixo aqui como uma indicação de leitura, né, para que vocês possam pesquisar. Então, quando a gente olha, e muitos alunos perguntam às vezes, Silas, para que a gente vai usar o Teorema de Pitágoras? E eu tinha a foto aqui, mas ela não está abrindo, gente. Então, para que eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras? Então, o Teorema de Pitágoras, gente, serve para muitas coisas, inclusive para construção civil, né? Ela é muito elencada nas funções que o Teorema de Pitágoras traz. Então, é uma fórmula muito interessante porque a aplicação dessa fórmula está relacionada, inclusive, quando você vai fazer uma divisão na sua sala, quando você vai fazer a medição de uma área, né? A fórmula de Bhaskara, né? Que as pessoas sempre perguntam, meu Deus, como é que eu vou usar isso? Para que serve a fórmula de Bhaskara? Ou seja, são fórmulas que também você vai precisar. Um exemplo, se eu precisar construir num terreno que eu queira deixar uma área e nessa área eu queira deixar um pedaço ou uma parte sem mexer nessa área, então eu posso pegar ali e usar a fórmula de Bhaskara para aplicar nesse processo, então principalmente medição, né? E teorema de Pitágoras também está nessa junção, né? Algumas funções, função do primeiro grau principalmente, né? Que é aquela função que a gente vai descobrir uma incógnita, isso é importante saber também, que são algumas fórmulas que a gente precisa saber como é que resolve, né? E aí eu deixo só para vocês relembrarem o Teorema de Pitágoras, que é importante, né? Que é quando a gente vê lá aquela relação de A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, é a gente pegar aquela areazinha nossa do triângulo, né? E pegar isso dentro daquela variante ali e fazer o cálculo sempre elevando ao quadrado, pegar essas áreas e elevar ao quadrado. Isso é a aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, quando a gente quer fazer a divisão de uma sala de aula, se eu quisesse dividir agora a minha sala de aula para um grupo de alunos e descobrir qual é o lado, o menor lado, ou a igualdade desses dois lados para eu dividir essa sala certinha, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. E aí, em muitas seleções cai, então, principalmente seleções que envolve cálculos com triângulos e formas triangulares, né? Principalmente um pouco de geometria também. Então a gente vai utilizar o teorema, né? As equações do primeiro e do segundo grau ainda caem em diversas questões. Então lembrar lá da fórmula de Bhaskara, que é delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu acho que é uma das que a gente mais conhece, assim, que muita gente sofreu no ensino médio. Mas que isso, gente, é uma relação muito simples. Eu acho que a matemática de fácil explicação pode melhorar esse entendimento, né? Se a gente conseguir de novo estabelecer uma nova conexão com essa relação de estudo, uma nova conexão com essa forma de estudar, a gente consegue tirar de letra essas coisas. Então, a equação do primeiro grau também é algo que a gente pode tentar utilizar como uma fórmula que a gente pode decorar, mas a regra de 3 eu ainda acho simples. É algo que a gente, desculpe, é algo que a gente ainda precisa memorizar. Eu acho que a gente precisa memorizar e utilizar a sua aplicabilidade e fazer a sua aplicabilidade utilizável, né? Está fazendo um cálculo, tenta resolver com a regra de 3. Está tentando medir uma área, medir a sua casa, saber a relação ali de um cômodo da sua casa e tal, utiliza o Teorema de Pitágoras, tenta botar isso lá em evidência, tenta relembrar, né? Um exemplo, eu estou com muitos problemas de passar troco ou de calcular alguma coisa, então tenta utilizar as 4 operações, né? Tenta ver como é que você faz essa relação, porcentagem, ou seja, a lógica da porcentagem também, pensar um pouquinho como é que eu posso aplicar essa porcentagem, ou seja, como é que eu posso fazer uma compra agora de um produto que vai ter 10% de desconto, então como é que eu calculo isso? Então, pensar essa relação de porcentagem também, que é algo que é muito interessante para que a gente possa entender melhor a matemática e a aplicação dela. Deixa eu ver aqui, Crash BCM está perguntando qual a fórmula do Teorema de Pitágoras. É tudo ao quadrado, então a gente utiliza o Teorema de Pitágoras como A ao quadrado é igual a B ao quadrado
mais c ao quadrado. Então a gente pega ali, então quando você tem, às vezes você tem uma figura geométrica que diz assim, uma figura com 60, com 40 e 20. Então você vai pegar tudo ao quadrado. E aí o resultado disso é o resultado da aplicação desse teorema de Pitágoras. Então essas relações são importantes para que a gente possa estabelecer melhor o nosso conhecimento em matemática, principalmente de como essas tecnologias matemáticas estão aí para que a gente possa utilizar cada vez mais. E aí, uma outra coisa interessante, né, que a gente pode pensar na aplicação da matemática para concurso, né, e matemática e suas tecnologias para concurso, é a gente pensar sempre, buscar palavras-chave, né? Ou seja, eu estou fazendo uma prova de qualquer concurso ou de qualquer seleção. Nessa prova aparece na pergunta algumas palavras-chave, algumas palavras relacionadas ao que está dizendo ali o texto. Muitas vezes diz assim, quantos quilômetros o carro rodou? Não sei o quê. Então você vai começar a grifar essas palavras também na sua questão, no seu texto, para que quando você vá analisar a resposta, ou a resposta do enunciado, peraí, travou, foi? Deixa eu ver, vocês estão me ouvindo bem? Vamos ver aqui, estão me ouvindo agora? Vamos ver. Tá normal, pronto, beleza. Tem uma pergunta aqui, vai ter sempre live do CPDD? Vai sim, a gente vai estar fazendo algumas lives do CPDD, né? São lives bem voltadas para algumas questões, né? Lives que vai falar de outros assuntos além de matemática, né? Mas a gente começou hoje com a de matemática porque é algo que tem sido solicitado e que a gente também pensou trazendo para que possa auxiliar as pessoas que vão fazer as provas ultimamente dessas seleções, desses concursos, principalmente do Enseja. A Scarlett colocou aqui que terça que vem tem Ciências Humanas e suas tecnologias. Então, as pessoas vai ter na próxima terça uma outra live sobre Ciências Humanas e suas tecnologias. E a de hoje é sobre Matemática e suas tecnologias. Vamos lá. Vamos ver aqui. Pronto. Outra coisa, gente, que a gente precisa também relembrar um pouquinho é sobre medidas de comprimento, certo? Fazer essas conversões de metros para centímetros, centímetros para milímetros, e aí fazer essas conversões, lembrando que as conversões matemáticas, quando a gente vai falar de medidas de comprimento, nada mais é do que a gente incluir ou reduzir os zeros, né, e correr a vírgula. Então, tem que de novo fazer mais exercícios, aplicar essas fórmulas, essas questões para que a gente possa relembrar. Deixa eu ver se minha foto vai abrir aqui, gente. Deixa eu só rever aqui, mas não está indo. Se vai, para que a gente possa relembrar. Então, é muito importante que a gente trabalhe dentro desses exercícios. Então, a gente sempre vai utilizar numa escala, se eu digo assim, transforme de metros para centímetros. Se eu quiser, transforme 100 metros para centímetros. Então, a gente vai fazer o quê? Anexar mais zeros, ou reduzir, e se for reduzir de centímetros para metros, então a gente vai reduzir também. Então, lembrar essa relação de anexar, de reduzir zeros e de fazer essa vírgula correr, né? E dentro desse entendimento de escalas, é importante a gente também entender como é essa relação da vírgula, porque muita gente tem dúvida com vírgula. A gente realmente a foto não está indo, e isso acho que ficou ruim, porque ela não quer abrir aqui. Mas eu acho que dá para vocês entenderem o que é que eu estou dizendo, né? Que é todas as vezes que a gente fala de escala, então quando você tem a relação de centímetros para metros, metros para... e vai reduzindo ou aumentando, para cima ou para baixo, a gente tem que entender um pouquinho a vírgula. E as pessoas têm muita dúvida sobre como correr essa vírgula. E aí até me coloco à disposição também do CPDD, né?
para que se a gente puder daqui para frente marcar outras atividades que possa falar um pouco de matemática e suas tecnologias, a gente falar de algo muito focado, a gente trazer algumas fotos, algum material mais que possa esclarecer e melhorar esse entendimento de vocês, a gente vai estar sempre à disposição para que possa melhorar o entendimento e o conhecimento. A Igor Cataldo está dizendo aqui, sempre digo, quem sabe não complica, apenas explica. É isso aí, Igor. Eu acho que a gente tem que pensar muito na nova relação de ensino e aprendizagem, né? A gente está num processo de muitas mudanças e eu acho que a educação que complica demais, ela já não serve tanto porque a gente está numa população muito imediatista, então as pessoas precisam entender como se relacionar nesse processo de ensino e aprendizagem, né? Então, tudo que muito, que força muito, não tem bons resultados. Tanto que o que a gente vê diariamente tudo que eu falo aqui, o jovem pode acessar na internet, ele pode buscar, ele pode trazer esses conhecimentos de vários lugares. Então, o que a gente precisa criar é uma relação entre aprendizagem, ensino e aprendizagem que seja mais leve, que não tenha tantos problemas e tantos percalços, que a gente possa, ao máximo, minimizar, né, os impactos negativos desse processo de educação e de aprendizagem. Então, a gente precisa aumentar, sim, os níveis de conhecimento, os níveis de desenvolvimento, seja do jovem, da criança, de outras pessoas mais, principalmente relacionada à matemática, porque é uma das tecnologias que mais se tem dificuldade no Brasil. Hoje, só 9% das crianças e adolescentes que estão no ensino fundamental e médio conseguem ter uma relação estável com a matemática, né? E mesmo assim, ainda com algumas dificuldades. Então, a gente ainda enfrenta uma alfabetização matemática muito ruim e isso faz com que os adultos, né, as crianças dessa alfabetização matemática, cheguem os adultos com muitas dificuldades. Então, a gente ainda, né, encontra pessoas com muitas dificuldades, seja interpretação matemática, seja a relação entre as 4 operações, né, que ainda muitas pessoas têm grandes dificuldades. Então, isso faz com que a gente possa buscar melhor relação de conhecimento e melhor relação de estabelecer esse ensino e aprendizagem. Então, eu agradeço muito, né, ao CPDD, né, que é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População LGBTQIA+, pela oportunidade de eu estar realizando essa live com vocês. Peço também desculpas pelas fotos que não abriram na live, mas a gente está aí, eu posso marcar uma outra live para que a gente faça também, fale de outros assuntos, né, além desses. Foi muito bom a participação de vocês, agradeço também pela atenção de todos vocês, né, aqui comigo. E espero que vocês possam ter bons resultados, seja em matemática, em outras tecnologias. Siga-nos, né, nas redes sociais, é o @CPDDBahia, né, e a gente está ali na Rua do Tijolo, no Pelourinho. Então, e procure também o CPDD no nosso WhatsApp, que eu vou passar para vocês, que é o 71996065505, né? Muito obrigado, gente. Foi ótimo a nossa noite e tenham uma ótima semana para vocês. Vamos lá. Deixa eu só zerar ele aqui.